Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. Eu pensei e orei bastante a respeito do que compartilhar com vocês aqui hoje. Eu tentei trocar de lugar. Falei para Deus, se eu voltasse na fase em que eles estão, não na minha, já chegando aos 50, vovô, né? Mas se eu estivesse na fase deles, entendendo hoje o que é importante para a vida, o que eu gostaria de ouvir, quais os estímulos que eu gostaria de receber. Enquanto eu estava fazendo essa avaliação, o Espírito Santo falou comigo, fala do que você recebeu e do que te trouxe até aqui. E eu entendi que eu não precisava nem imaginar, né, alguma outra coisa que eu gostaria. Muitas delas vieram ao longo do tempo, não vieram tão cedo. Mas algo que eu tenho certeza, né, que me marcou, me impactou desde a minha adolescência, me trouxe até o lugar que eu estou servindo a Deus, é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Se é um tema que eu possa dar a essa mensagem, será vivendo por algo maior. Em Atos, no capítulo 20, a Bíblia fala que Paulo marca uma reunião em Mileto com os presbíteros de Éfeso. Ele está em viagem, ele não pode se dirigir até Éfeso, e é como se, adaptando ao nosso contexto, Paulo parasse numa viagem em Campo Largo e chamasse os presbíteros de Curitiba para ir até ele e ter uma conversa lá. E o texto diz o seguinte, de Mileto, vou ler a partir do verso 17 até o 24 de Atos 20, vou ler na Nova Almeida atualizada. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu quero especialmente destacar o verso 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quando Paulo fala a respeito de não considerar sua própria vida preciosa para si mesmo, em função de um anseio, né, de uma obsessão por completar a carreira, ele está falando que sua vida era norteada por algo muito maior do que mere simplesmente propósitos egoístas ou naturais e terrenos. Então, quando ele está nessa conversa com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele está procurando estimulá-los por meio do seu próprio exemplo. Ele diz, vocês sabem que eu tenho servido o Senhor com toda humildade, com lágrimas, né, diante das provações, das ciladas que os judeus colocaram diante de mim. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês sabem o preço que eu tenho pagado até aqui, mas nunca deixei de anunciar a vocês o que fosse proveitoso, nunca deixei de ensinar isso publicamente e também de casa em casa, nunca deixei de testemunhar tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E ele diz agora, indo para Jerusalém, a única garantia que eu tenho é que o Espírito Santo me assegura que o que me aguarda de cidade em cidades são cadeias, são, né, perseguições, prisões, sofrimentos estão à minha espera. Muitas vezes nós ficamos tentando estimular as pessoas a viver o Evangelho de forma mais intensa, né? Pregá-lo é um desafio ainda maior. E muitas vezes com todo estímulo e encorajamento é difícil fazer alguém romper a inércia e se mexer. Mas Paulo está dizendo, eu sei que o que me aguarda são sofrimentos, são prisões, e mesmo assim ninguém me segura. Mesmo assim ninguém me para. Mesmo assim eu estou de cabeça erguida, seguindo sempre adiante. Por quê? Ele diz, porque eu não considero
minha vida preciosa para mim mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo, e ele afirma isso em outra conversa no livro de Atos, eu estou disposto não apenas a ser preso, eu estou disposto a morrer pelo evangelho de nosso Senhor Jesus. E aqui nós vemos alguém que, obviamente, está comunicando algo que é fora do padrão. Ele está dizendo, eu não vivo por aquilo que normalmente guia e dirige a vida de vocês. Preocupações apenas com aquilo que é natural e terreno. Ele está dizendo, eu vivo por algo maior. E essa ideia de viver por algo maior não apenas concede nobreza aos objetivos, aos alvos, aos propósitos, mas eu acredito que a ideia de viver por algo maior envolve necessariamente, inevitavelmente, a ideia de sacrificar algo menor. Porque para que você consiga viver por aquilo que é maior, você provavelmente vai ter que sacrificar algumas coisas menores. Ele está dizendo, eu estou disposto a sacrificar o meu conforto, eu estou disposto a sacrificar aquilo que me agrada, eu estou disposto a sacrificar minha própria vida. E o que leva alguém, não apenas um gigante do Novo Testamento, da fé e da história da igreja como Paulo, mas o que leva alguém a absorver esses valores e conseguir entrar nesse lugar de convicção e nortear a sua vida de uma forma inabalável por esses princípios. Acredito que isso é a soma do entendimento de muitos princípios e valores da palavra de Deus, sem contar que a gente pode destacar a própria experiência de Paulo, que o leva a um entendimento mais profundo dessas verdades espirituais. Mas, embora ao longo do caminho haja inúmeras experiências, né? E as experiências são importantes, são marcantes, elas despertam a nossa vida. Acredito que em outros momentos o que eu e você precisamos para permanecer firme no mesmo trilho, decididos a viver por algo maior, é a consciência de verdades e princípios que devem nortear a nossa vida. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a importância de viver por algo maior, construindo isso em cima de 3 alicerces. No primeiro, eu quero falar da importância da gente definir o que é mais importante. Quando falamos em termos de vida, e não apenas vida terrena, mas vida eterna. Em segundo lugar, a gente precisa entender que, depois de compreender o que é mais importante, nós vamos ter que batalhar com o que eu vou classificar aqui de distrações da vida terrena. Qualquer pessoa que entende a importância de ser norteado por aquilo que é eterno, precisa estar consciente de que ele vai travar uma batalha com distrações da vida terrena. E em terceiro e último lugar, eu queria destacar aquilo que para mim, eu particularmente acredito que é uma das formas de nós nos mantermos firmes na perseguição do alvo. É aonde ajustamos o nosso foco, a importância de estar mirando, né, visando a recompensa eterna que Deus tem para nós. Essas verdades são parte do balanço que eu tenho feito, né, daquilo que tem guiado a minha vida. São mais de 30 anos de ministério. Deles, né, praticamente aí 28 anos e meio só no exercício do ministério pastoral. E durante esse tempo e essa caminhada, eu consigo olhar para trás e perceber que desde a adolescência eu precisei parar, pensar, e lógico que a gente não descobre essas coisas sozinho. Eu dei ouvidos ao que Deus diz, ao que homens e mulheres de Deus que viviam de uma forma diferenciada diziam, mas foi parar para avaliar no que consiste a vida. E eu queria que você fosse rapidinho comigo, lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu queria que a gente lesse a partir do versículo 13. Jesus está ensinando publicamente, e no momento da sua mensagem, do seu ensino, ele é interrompido por uma pessoa que se dirige a Jesus fazendo um pedido. Eu não sei se você tivesse tido a oportunidade, né, de estar presente nos dias do ministério de Jesus e pudesse de alguma forma abordá-lo e pudesse fazer algum tipo de pergunta ou pedido a ele, se você já imaginou o que é que você escolheria, como você gastaria o crédito da pergunta. Eu já pensei nisso muitas vezes, e já briguei comigo muitas vezes, mudando de ideia, né, repensando, analisando, e nós temos aqui um camarada que teve a chance que muitos de nós gostaríamos de ter, e aparentemente ele queimou a sua oportunidade. O texto diz assim,
Lucas 12:13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Verso 14 diz: Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Jesus publicamente retribui, né? Devolve a resposta daquela pergunta tola de um pedido de ajuda para repartir herança e diz: quem foi que disse que eu estou aqui para esse tipo de coisa? Quem foi que me nomeou nesse lugar e para exercer esse tipo de responsabilidade? Não bastasse essa invertida pública, no verso 15, Jesus começa a ensinar. E o texto diz assim: então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, que ela possui. Quando Jesus pega o pedido daquela pessoa, que é um pedido de ajuda para a repartição da herança dos bens materiais, e simplesmente ele diz: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, ele diz, falando no pedido que esse tolo me fez, e ele simplesmente, publicamente, agora vai falar contra a avareza. Em primeiro lugar, eu não queria estar na pele desse cidadão. Mas em segundo, eu fico grato a Deus, porque seja ele ou todos os outros, receberam o que eles precisavam. O que esse camarada precisava não era alguém passando a mão na cabeça dele. O que ele precisava era alguém abrindo os seus olhos. Era alguém fazendo com que ele enxergasse a verdade. E a partir do verso 16, Jesus emenda uma parábola. No verso 15, quando ele pede cuidado para não se deixar por qualquer tipo de avareza, ele começa dizendo o que a vida não é, no que ela não consiste. Ele diz: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus tinha uma didática incrível. Muitas vezes, antes de dizer no que algo consistia, ele começa dizendo no que não consiste. Muitas vezes, antes de colocar o fundamento correto, ele começava removendo o fundamento errado. Eu não sei você, mas eu me lembro dessa fase na vida, onde você começa a perceber que dinheiro é tão importante para você acessar tanta coisa. E você começa a imaginar que quanto mais você juntar e tiver, melhor vai ser a vida, né? Não apenas divertida, mas vai proporcionar a você realização, satisfação. E o Senhor Jesus está dizendo, a vida de uma pessoa, isso é a ótica divina, obviamente, não consiste na abundância dos bens que ela possui. Então ele emenda no verso 16, e acredito que aqui, depois de dizer no que não consiste, é que ele vai mostrar no que deve consistir a vida. Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Que problemão. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? E aí Jesus emenda e finaliza: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Se a vida não consiste na abundância dos bens que possui, Jesus está dizendo não é em riqueza terrena, no que ela consiste. A conclusão que o leva a chamar esse homem de louco, de insensato, né, de botar a classificação de estúpido nele, é quando Jesus diz: assim é todo aquele que junta tesouros para si. Ele quer se enriquecer, mas não é rico para com Deus. Diante disso, a resposta de no que consiste a vida nos remete a uma única conclusão. A vida não consiste na abundância de bens que o homem possui, mas sim em ser rico para com Deus. E quando eu e você começamos a pensar por essa perspectiva, as coisas precisam mudar de figura. Me lembro de um dia onde uma pessoa da igreja mesmo falou: pastor, eu te admiro. O senhor é um homem tão sem ambição. Eu estou dedicando minha vida aqui a enriquecer e o senhor a pregar o evangelho. Eu falei: querido, que você tem suas ambições monetárias, isso já é bem visível para todos nós. Mas, por favor, não diga que eu não tenho ambição. A minha ambição é outra. Você decidiu ser rico só nesse pequeno estágio de vida terrena. Eu decidi ser muito rico por toda a eternidade. A sua ambição te faz se dedicar aqui. A minha ambição está me fazendo construir para a eternidade. Só não diga que eu não sou ambicioso.
nossas ambições são diferentes. Eu e você precisamos entender, e daqui a pouco eu vou falar o que é mirar a nossa recompensa eterna do lado de lá, mas um conceito que precisa nos ajudar a entender a importância do que é ser rico para com Deus e investir na eternidade, é entender o quão breve e passageira é a vida. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 24 e 25, citando um texto do Antigo Testamento, ele diz: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A Bíblia trata a nossa vida como algo efêmero, passageiro, breve. Mesmo quando vivemos a medida cheia, quando ela não é interrompida antes. Talvez a fase da vida onde você está, a ficha não caiu ainda. Eu me lembro quando recém-casado e nasceu o nosso primeiro filho, nós começamos a ouvir esse discurso, depois quando veio, né, a segunda, a nossa filha, a gente continuava sempre ouvindo os mais velhos e todo mundo falava a mesma coisa. Aproveita, porque passa depressa. Eu ficava bravo, incomodado, dizia para minha mulher, esses pais recalcados que não aproveitaram e não curtiram os filhos, acham que nós vamos cometer a mesma bobagem, fica falando. Meu amigo, deixa eu dizer para você, eu curti cada momento da vida deles. Mas sabe o que eu falo para todos os pais novos hoje? Aproveita, porque passa depressa. É impressionante, né, o como a gente simplesmente vai olhando a vida passar, correr, né, e daqui a pouco você fica se recusando a acreditar que está tiozão, que está ficando velho, não importa se você virou vô, se a barba está branca, né, tudo dentro de você se recusa. Eu lembro quando era garoto, imaginava um cara de 50 anos como muito velho. Agora eu digo, é tão novo, porque tudo é uma questão de perspectiva. Mas quando você pensa em termos do tamanho da duração da vida, da energia, do pique da disposição, gente, eu já passei da metade. Eu já estou, que nem o avião, ele sobe, ganha aquele estágio de cruzeiro, o platô, e depois entra em procedimento de descida. Eu já estou na classificação, queira Deus que o aeroporto esteja bem longe de quem já entrou em procedimento de descida. Então, isso era algo que eu resolvi acreditar quando novo, mas não consegui absorver. Mas acredite, a vida passa muito depressa. Ela simplesmente vai acelerando cada vez mais, até o ponto, às vezes, alguns de nós querer gritar, alguém para o mundo que eu quero descer, porque o negócio fica insano. Alguém disse, pastor, eu tenho a impressão que o tempo passa cada vez mais rápido com os anos. Eu falei, não, a turma que marca lá no relógio disse que é a mesma coisa. Né? Ele falou, mas a sensação é que é mais rápido. Eu falei, deve ser uma questão de proporcionalidade. Quando você tinha 5 anos de idade, um ano era 1/5 da sua vida. Quando você tem 50 anos, um ano é 1/50 da sua vida. Significa que, proporcionalmente, aquilo significa cada vez menos diante do que você tem. Mas a verdade é que nós vamos assumindo compromissos e eles só aumentam. Né? Eu lembro quando era solteiro, era um nível de preocupação. Quando você casa, constitui família, é outro. Quando os filhos nascem, é outro. À medida que nascem mais filhos, são outros ainda, que eles crescem. Né? E simplesmente a vida ela passa muito depressa. Agora, além de reconhecer o que a Bíblia ensina, que a vida é breve, nós também precisamos reconhecer uma outra verdade, declaração importante, quando a gente quer ser seletivo no que vai investir. Em Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 15, a Bíblia diz, como saiu do ventre da sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Essa afirmação bíblica ela é repetida no Novo Testamento. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vemos exatamente a mesma declaração sendo feita. Né? Quando eu olho para essa afirmação da Escritura, da Palavra de Deus, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 7, a Bíblia simplesmente diz, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Né? O livro de Eclesiastes diz que você nem com roupa entrou, e você sem roupa sai. Né? Porque essa é a condição e a realidade. Ou seja, tudo aquilo que de material você pode ter ou desfrutar, ele não te acompanha. Essa é a razão pela qual normalmente você não vê um caminhão de mudança acompanhando um cortejo fúnebre. Embora na antiguidade os faraós
fizeram isso, enchiam as suas tumbas, né, que continuam até hoje sendo descobertas, todo tesouro está lá. Eles não fizeram uso de nada disso depois que morreram. Agora, sabe o que é curioso? A Escritura nos mostra que eu e você podemos levar uma única coisa dessa vida. E essa única coisa que eu e você podemos levar, diz o livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Você pode repetir isso comigo? Diga, as suas obras os acompanham. Nós não vamos levar nenhum dinheiro, nós não vamos levar nenhum bem, nós não vamos levar absolutamente nada dessa terra, a não ser uma única coisa. A Bíblia diz, o que fazemos, nossas obras nos acompanham. Nos acompanham para onde? Para um lugar onde compareceremos depois da morte. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então depois da morte haverá prestação de contas, haverá julgamento. E no julgamento, que será levado em conta e tratado, diz respeito às nossas obras. Quando eu e você começamos a entender o que é mais importante, né? Quando eu e você começamos a compreender essas coisas, aí o nosso foco começa a ajustar melhor naquilo que é eterno. O Senhor Jesus diz em João no capítulo 6, no verso 27, trabalhem, não pela comida que se estraga, que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Hoje em dia a gente pensa no trabalho não só como meio de sobrevivência, mas de ampliar o conforto. Na antiguidade, eles pensavam em essência na sobrevivência. Mesmo o homem rico que falou, vou encher os celeiros, ele diz, vou parar de trabalhar, vou curtir a vida, porque eu tenho sustento para muitos anos. Hoje em dia, a nossa vida é relativamente mais fácil. Você imagina a época onde o camarada acordava e não tinha nenhum mercadinho, nenhuma loja de conveniência. Ele normalmente tinha que comer daquilo que plantava ou tinha que caçar alguma coisa. As comidas não eram preparadas rápidas como hoje, né? Você joga um miojo, 3 minutos no fogo, está cozido. Não tinha isso. Você vai ver situações desde o Velho Testamento até o Novo, né? A Bíblia diz em Atos 10 que Pedro estava com fome. O povo diz, nós vamos preparar comida para você. Ele diz, vou no telhado orar. Porque a comida não saía rápido, gente. Eles normalmente iam matar o bicho, limpar o bicho, né? Salgar o bicho, assar o bicho. O negócio não era assim tão rápido. E muitas vezes a pessoa trabalhava o dia inteiro para ter o que comer no próximo dia. Enquanto ela garantiu a comida do próximo dia, no próximo dia ela tinha que caçar de novo para garantir a do outro dia. Hoje nós ainda pensamos num pouquinho mais, quando falamos de uma produtividade que pode dar um pouco de conforto, mas Jesus está dizendo, não trabalhem pela comida que perece. Trabalhem por aquela que permanece para a vida eterna. Eu vejo hoje em dia uns crentes pagando uma fortuna para uns coaches. Eu não estou falando contra isso. Priorize e organize a sua vida, mesmo que isso custe algum investimento. O que eu não entendo é uns camaradas pagar tão caro para uns coaches, que às vezes até besteira falam, e não ouvir o conselho que Jesus, que para rebaixá-lo, a gente poderia chamá-lo de o maior de todos os coaches. Mas essas pessoas pagam para ouvir alguém aqui e não ouve o que Jesus do lado de cá está falando de graça. Ele diz, não trabalhe pela comida que perece. Trabalhe pela que permanece para a vida eterna. Se eu e você não definirmos o que é mais importante, nossa vida vai seguir sem rumo ou vai seguir o rumo errado. A segunda coisa que eu entendo é que mesmo quando você entende, compreende isso, você precisa entender que a vida terrena está cheia de distrações. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Jesus fala de uma característica da vida cristã que não é tão popular. O verso 34 de Marcos 8 diz, então convocando a multidão, e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. De novo, a ideia de que se você quer viver por algo maior, tem que sacrificar algo menor. Ele disse, você quer vir após mim? Você quer ser meu discípulo? Deixa eu te dizer, é do meu jeito, não é do seu. São os meus valores, não são os seus. São as minhas regras, não são as suas. Depois de dizer isso, nosso Senhor continua e diz, dito isso, pois quem quiser salvar
a sua vida a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que daria uma pessoa em troca da sua alma? Jesus, obviamente, aqui está destacando valores. E disse: você quer ser meu discípulo? Deixa eu dizer o preço, tem que tomar a cruz. O que é tomar a cruz? As pessoas confundem isso. Um dia um rapaz me apresentou a sogra, falou: pastor, deixa eu te apresentar a minha cruz. Eu fiquei sem entender, eu falei: como é que é? Ele falou: minha sogra. Eu olhei e falei: é uma santa mulher de Deus. Ouvi esse desaforo e não retribuí. Né? Mas o que eu e você precisamos entender é que cruz, diferente do que muitas vezes a gente usa, não é problema ou dificuldade. Quando Jesus foi sentenciado à morte por crucificação, que era uma das formas de execução mais comuns do Império Romano, ele foi obrigado a carregar sua cruz até o lugar da crucificação. Isso era uma confissão e uma admissão pública para todo mundo que o assistia carregando a cruz. Eu fui sentenciado à morte. Sou um condenado à morte. Jesus está dizendo: quer ser meu discípulo? Pega a sua cruz e assuma diante do mundo inteiro que você vai ter que morrer para você. Você não tem mais o direito de viver para você, se quiser ser meu discípulo. Em outras palavras, ele está dizendo: assuma a sentença de morte. Mas aí ele diz assim no verso 35, quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, esse a salvará. Às vezes eu li uns textos que não entendia, pensava: Deus, Senhor, é do contra. O que se humilhar vai ser exaltado, o que exaltar vai ser humilhado. Parece que o Senhor quer sempre ir na contramão. O cara tentou salvar, perde. Tentou perder, salva. Na verdade, o que eu e você precisamos entender é que Jesus acabou de anunciar: você vai morrer para si. Aí diz assim: quem quiser salvar a sua vida, e salvar a sua vida é escapar da cruz. Aí vai perder. É aí que vai dar ruim. A perda não é a cruz. A perda é você fugir da cruz. Mas aí depois ele diz: mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, acertar a cruz, morte para si mesmo, esse a salvará. Ele não está falando nem da salvação eterna, mera e simplesmente. Ele está falando de, muitas vezes, pessoas que querem se poupar da privação em nome de vamos divertir, elas viverão as maiores perdas. Gente que aceita a perda, vamos nos privar do que é necessário, viverão os maiores deleites. Quem está entendendo, diga amém. Aí depois ele pergunta: de que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Mas a verdade é que, ainda que se as pessoas fossem pensar de forma fria, não negociariam a alma. Normalmente não é assim que elas pensam. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba sendo levado e distraído por aquilo que é terreno. A pregação contemporânea do Evangelho tem focado demais aquilo que é terreno. Gente, de coração, eu não estou aqui dizendo que Deus não quer trazer bênçãos que envolvam questões materiais e terrenas. Mas quando o Evangelho parece se reduzir só a isso, aí nós temos algo muito errado. Porque em 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz: se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Então não estou aqui dizendo que ele não pode abençoar sua casa, constituir família, como fez com as parteiras do Egito, que ele não pode te fazer prosperar e derramar inúmeras bênçãos materiais. Mas se o Evangelho for só isso, nós o empobrecemos demais. Ele é muito mais do que isso. E, na verdade, o grande foco não é naquilo que é terreno, é naquilo que é eterno. E muitas vezes nós não percebemos o quanto a gente pode, ao longo do caminho, ser distraído por um foco errado. A pergunta que eu e você precisamos fazer: o Evangelho proporciona só lucro? Ou ele também traz perdas? Se você olhar principalmente a perspectiva natural, terrena, temporária, ele não vem oferecendo apenas ganho, ele vem oferecendo perda. Na eternidade, esqueça as perdas. Ele nos oferece só ganho. Mas agora, muitas vezes eu e você vamos ter que sacrificar algo menor por causa daquilo que é maior. Muitas vezes eu e você vamos ter que sacrificar coisas que nem necessariamente são pecado, mas poderiam nos desviar do propósito. Então, quando Paulo diz em Filipenses 3, versículos 7 e 8, que ele considerava como perda todas as coisas por causa de Cristo, ele mostra que nesse relacionamento, quando Cristo se torna o objeto maior da minha e da sua obsessão, da minha e da sua fascinação, aquele grande alvo, aquele grande propósito a ser perseguido,
Em algum momento nós vamos ter que escolher para algumas coisas e dizer, prefiro te perder do que perder ele. Ele diz, eu prefiro perder essas coisas para que eu possa ganhar a Cristo. Nem sempre significa que algumas coisas são necessariamente erradas, mas algumas vezes elas podem simplesmente nos roubar do plano e do propósito. O próprio Jesus teve que lidar com isso. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24, ele diz, em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando de uma vida que nasce da morte. Mas a verdade é que se você olhar o contexto, Jesus está falando dele. O versículo 20 começa dizendo assim, ora, entre os que foram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. A Bíblia não diz quem eram esses gregos, só diz alguns gregos. O verso 21 diz, esses se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. O povo se espremia para tocar em Jesus. A multidão se aglomerava, todo mundo queria, mas de alguma forma, o pedido dessa turma feita a Filipe passa por um filtro. Verso 22 diz, Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe juntos entram em acordo, comunicaram a Jesus. Quem eram esses gregos que conseguiram tão rápido acesso a Jesus? A Bíblia não é clara. Mas a lógica me faz pensar que não se tratava de gente qualquer. Agora vamos pensar no seguinte. A Grécia ainda era, nesses dias, apesar do Império Romano ter se tornado um império de proporções mundiais, depois da morte de Alexandre o Grande, ela ainda era aquela que cultivava o pensamento dominante. Havia-se promovido por todo o mundo o helenismo, a cultura grega, não apenas a língua, né? O Novo Testamento foi escrito no grego mesmo nos dias do Império Romano, mas toda a filosofia. A Grécia era o palco do pensamento do mundo. De alguma forma, eu acredito que a fama de Jesus como ensinador chega lá. E esses gregos vêm fazer uma proposta. A Grécia quer ouvir Jesus. O texto diz assim, quando eles comunicaram isso a Jesus, é o momento que Jesus responde, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu acho que, se eu sou um dos dois, eu penso, nós vamos para a Grécia com o mestre. Agora nós vamos brilhar. Mas quando Jesus fala de ser glorificado, ele está falando de outra coisa. É nesse momento que ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Quando Jesus entra no mundo, a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. Mas Jesus não veio para permanecer filho único. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, que ao entrar nos céus, ele entra dizendo, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. A Bíblia diz que o plano é que ele se tornasse o primogênito de muitos irmãos. Mas ele disse, se eu não morrer, não há multiplicação de filhos de Deus na terra. Sabe o que ele está dizendo? A Grécia pode ser atrativa para mim, na perspectiva humana e egoísta, mas não serve ao plano e ao propósito de Deus. Isso não é promoção genuína, isso é distração. É nessa sequência que Jesus diz, quem ama a sua vida, perderá. PDA. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. Agora ele já está dizendo, eu não vou para a Grécia, e vocês também não vão. Vocês vão ficar comigo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E Jesus diz, agora minha alma está angustiada. E o que direi, Pai, salva-me dessa hora? Não foi, pois, precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão, uma voz audível. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Ele diz, essa voz está sustentando o meu propósito, o meu alinhamento, para que eu não saia do trilho. Vocês é que serão beneficiados pela minha obediência. Quando nós falamos de distrações, gente, não é apenas você perder o alvo em relação ao pecado. Muitas vezes coisas que podem ter cara de aparentemente boas podem concorrer com a visão de um propósito que Deus estabelece no nosso coração. O que vai nos ajudar a não se perder no processo? Se eu e você mantivermos o foco. Se você estivermos de olho para o lugar onde estamos indo. E acredito que eu e você precisamos enxergar sempre
a recompensa. Quando Jesus diz no versículo 25, quem ama a sua vida perde, mas o que odeia, ou aborrece sua vida nesse mundo, vai preservá-la para a vida eterna. O tempo todo ele está falando para mim e para você. Você pode fazer uma escolha de buscar gratificações temporárias ou de buscar recompensas eternas. Se eu e você escolhemos viver por algo maior, não é apenas o quão nobre é a nossa escolha, mas o algo maior também é algo maior, inclusive em termos de recompensa, inclusive em termos de gratificação, inclusive em termos de retorno do investimento. E eu e você precisamos aprender a colocar os nossos olhos na recompensa. Quem está entendendo, diga amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 10 e 11, Paulo diz assim, porque é necessário que todos nós é cada um sem exceção, nenhum de nós vai escapar disso. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Lembra de Apocalipse 14, 13, que as nossas obras nos acompanham? Para onde elas nos acompanham? Para o tribunal. Se forem boas obras que merecem recompensa, a recompensa nos acompanhará por toda a eternidade. Mas se tiver algum tipo de julgamento, ele também vai permanecer conosco por toda a eternidade. Nós não podemos achar que isso é um assunto sem importância. Em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 1 e 2, a Bíblia fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, daquelas bases, do alicerce. Lá, o escritor destaca 6 coisas: o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, a doutrina de batismos, imposição de mãos. Aí ele fala da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quando você olha para essas duas, que têm o caráter final, nós não podemos negar que se o juízo eterno é colocado no rudimento da doutrina de Cristo, é algo que nós temos que tratar como essencial, como básico. Haverá retribuição e recompensa. E nossas escolhas na vida terrena deveriam ser norteadas pela percepção das recompensas eternas. Vou repetir isso mais uma vez. Nossas escolhas na vida terrena deveriam ser norteadas pela percepção da recompensa eterna. Dá uma olhadinha comigo em Hebreus, no capítulo 11, versículo 35. Ele começa falando até o versículo 32 dos heróis da fé. No início do verso 32, ele diz, me faltará tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, dos profetas, porque até então ele relacionou muitos atos de fé de muitos homens de Deus no Antigo Testamento. No 33 ele diz, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, aqui entende-se que está falando de Daniel, extinguiram a violência do fogo, seus amigos, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. No 35 ele diz, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui foi gente que foi livre pela fé. Livre da boca do leão, livre do fogo, livre do inimigo, a fé os livrou. Mas agora ele muda o tom e diz, alguns foram torturados. Não porque a fé não funcionaria para livrá-los. Ele diz assim, não aceitando o seu livramento, para obterem superior ressurreição. Alguns fizeram uma escolha, eu posso, como Daniel, crer e escapar da boca do leão. Eu posso, como os amigos de Daniel, crer e apagar a força do fogo. Eu posso, como outros, crer e ter o livramento do inimigo. Mas e se eu quiser não usar a fé para livramento? E se eu preferir sofrer? Pastor, porque alguém faria essa escolha estúpida? Estúpida se você pensar só no momento. A Bíblia diz que eles estavam de olho numa superior ressurreição. Então, nos rudimentos da doutrina de Cristo, a Bíblia fala da ressurreição dos mortos, depois do juízo eterno. O que se segue à morte no tempo do fim será a ressurreição. O que se segue aos dois é a recompensa e o juízo. Quando eu e você começamos a entender o que a Bíblia ensina sobre isso, em 1 Coríntios, no capítulo 15, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala que há uma distinção, quando ele está falando do corpo ressuscitado, ele diz no verso 40,
também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas. E diz até entre estrela e estrela, a diferença de glória. E diz, no mesmo padrão de corpo, vai ter diferença de glória. Quando chegar a ressurreição, nem todos ressuscitam com o mesmo nível de glória. Entenda, absorva e assimile essa verdade. O céu não tem regime socialista. Ele é igualitário no sentido de salvação, do valor que cada um tem, não de retribuições. Nós colhemos aquilo que plantamos. Isso é determinado por Deus, esse é o padrão de justiça divina. Cada um será recompensado de acordo com aquilo que fez, com o nível da sua doação, com o nível da sua entrega. Esses camaradas estão diante da morte, diz, a gente pode crer e ser livre, mas a gente pode escolher não crer, mirando uma superior ressurreição. E Deus diz, pode. Ele diz, então nós escolhemos morrer. Por quê? Essas pessoas entendem que há algo muito maior do que essa vida terrena de curta duração. Quando Estevão está diante daquele momento onde vai ser apedrejado, ele não faz nenhuma oração por livramento. Ele apenas ora e diz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vou aceitar esse apedrejamento, eu nem vou orar por livramento. Mas a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo, seus olhos se abrem. E a Bíblia diz que ele vê Jesus em pé, à direita do trono de Deus. Eu não sei você, eu fico enlouquecido, quase surtado com esse texto. Porque em toda a Escritura a Bíblia fala de Jesus sentado à direita de Deus. Era um conceito cultural que eles entendiam. Quem tinha autoridade ficava sentado. Quem ficava em pé era o plebeu que estava na frente de quem tinha autoridade. Quando a Bíblia fala de Jesus em pé, para mim é uma das maiores honrarias que Estevão podia receber. Para mim ele está dizendo, um cara como você, que valoriza o que é eterno, que me honra até o fim, até o último suspiro. Eu me levanto do trono para receber com honra aqui no céu. E se existe algo que deveria nortear a minha e a sua vida, é essa disposição que nasce de um entendimento de viver por algo maior. Como eu falei antes, eu não sou uma pessoa, não me considero desprovido de ambição. Minha ambição é outra. Eu decidi que eu queria ter algo que durasse por toda a eternidade. Paulo diz em 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo diz antes que o fundamento é Cristo, isso não pode ser mudado. Mas ele diz, depois que Cristo entrou, o que vai ser construído em cima do alicerce, do fundamento, cada um veja bem como é que vai construir. Ele diz assim, verso 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, aqui está falando não só de um edifício valioso, mas de coisas resistentes ao fogo. Aí ele continua a lista e diz, madeira, feno, palha. Aqui ele não está falando só de um edifício, de um tipo de casa ou moradia que não tem tanta honra, mas ele está falando de coisas que não resistem ao fogo. Ele termina dizendo assim, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento, que é Cristo, permanecer, esse receberá recompensa. Outras traduções dizem galardão, que é a mesma coisa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. A Bíblia faz uma diferença entre salvação e galardão. Se o que eu e você construímos para a eternidade não resistir ao fogo, você entra salvo, mas sem galardão. Como dizia um amigo meu, salvo, mas sapecado pelo fogo. Ele diz, mas se o que você edificou, se você se empenhou, se esmerou, e sobreviver ao fogo, e fogo na Bíblia tem essa ideia de juízo, Deus está dizendo, então você vai ter galardão. Gente, eu não sei qual é o sistema de recompensa eterna. Mas algumas coisas me deixam muito, mas muito seguros. Em primeiro lugar, Deus é justo e qualquer que seja o seu sistema de recompensas, não será jamais injusto. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz, porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras. Então isso é uma garantia. Segundo, ele além de justo, é generoso e criativo.
Eu fico imaginando se ele caprichou tanto nesse mundo, onde a gente gastaria tão pouco tempo, o que é que não nos aguarda, onde eu e você vamos passar a eternidade. Mas algumas escolhas têm que ser feitas, e elas derivam de um entendimento correto no que é que eu e você vamos investir. Eu muitas vezes dizia, desde garoto, que eu descobri que algumas coisas, elas não são experimentadas por qualquer um, ou são desfrutadas por milionários ou por missionários. Quando eu descobri que essa outra categoria também conseguia, ao longo do caminho, não juntar nada para si, mas muitas vezes desfrutar de coisas especiais, falei para Deus, estou no time de cá. Mas um dia ele falou para mim, e se você não tivesse essas coisas? Eu falei, no início eu não entrava. Agora que eu entendi a alegria que elas proporcionam, né? O investimento eterno que isso é. Falei, eu também fico do lado de cá. E depois de mais de 30 anos de ministério, onde durante boa parte do tempo eu vi muita gente me chamar de tolo. Dizer, você não está pensando em você não está pensando na sua família, você não está pensando no seu futuro. Eu só dizia, anote uma coisa, que daqui a uns anos a gente conversa. Deus não é injusto. E se o dia que eu terminar minha vida não tiver um centavo no bolso, não tiver onde nem cair morto, falei, o problema também não é meu, é de vocês que vão ter que me enterrar. Eu falei, o que importa é aquilo que nós vamos desfrutar por toda uma eternidade. Hoje, se eu olho para trás, percebo algumas das boas escolhas que eu fiz, orientado por gente que conhecia o Senhor e a palavra, e obviamente isso foi se consolidando ao longo do tempo, né? À medida que eu mesmo consegui enxergar e entender essas verdades nas Escrituras, eu acredito que isso se deriva de um entendimento que me levou a uma decisão. Eu quero viver por algo maior. Agora, os grandes heróis de Deus não são encontrados só nas páginas da Bíblia, em épocas milenares, muito longe e distante dos nossos dias. O avivamento morável, poucos séculos atrás, nos mostrou que é possível um grupo de pessoas se voltar para Deus de uma forma única e singular. Eles tiveram uma reunião de oração que durou mais de 100 anos, ininterruptamente funcionando. Desse despertamento, pela presença, paixão por Deus e pelos seus valores, um dos maiores movimentos missionários da era moderna da igreja se despertaram. Esses camaradas saíram levando o evangelho por todo o mundo. Agora, conta-se a história de dois deles que vieram para a região, para as ilhas da América Central, e souberam e tiveram a notícia que o dono da ilha tinha milhares de escravos trabalhando e que não havia cristãos nem igrejas entre eles. Eles escrevem cartas pedindo permissão para poder entrar para pregar o evangelho. E o dono nega. E diz, ninguém tem permissão de entrar aqui, a não ser que entre como escravos. Ele escreve uma outra carta. E eles oferecem vender a sua liberdade para entrar como escravos na ilha. E eles precisavam vender a liberdade para ter o dinheiro da passagem. A história acabou não se concretizando dessa forma por questões legais. Na época, eles não eram negros, não se encaixavam no padrão da escravatura, mas eles não sabiam que o processo final seria legalmente derrubado. Eles se dispõem a irem até o fim. No dia que entram no barco, estão para se despedir, aquele momento de choradeira de famílias, amigos e parentes, porque não há viagem com retorno. Eles nunca mais seriam vistos por ninguém. Era uma despedida permanente. Esses dois gritam do barco uma frase que acabou se tornando o lema, o grito de guerra do movimento morável. O grito deles foi que através de nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Isaías 53 fala sobre Jesus e diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Todo investimento, toda abnegação, todo o sofrimento dele por mim e por você é recompensado quando eu e você decidimos servi-lo, mas também é recompensado quando eu e você entendemos o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. Ele diz, julgando nós isso, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele diz, e os que agora vivem não devem mais viver para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora tente imaginar hoje,
Se 50 milhões de evangélicos no Brasil, que é a estimativa mínima do que se acredita que somos, resolvesse viver o evangelho nesse nível de doação, um exército de pelo menos 1/4 da nação, comprometido com Cristo até o tutano, dizendo, nós vamos viver em função de algo maior, a igreja não estaria caminhando de forma tão lenta. Mas eu acredito que isso não é um sonho distante, não é utopia, nem algo impossível. Eu acredito que um sopro de avivamento ainda vai varrer a nação brasileira e que nós poderemos corresponder com Deus de uma forma diferente. Mas sabe, não se trata de mero e simplesmente você ser egoísta. Então deixa eu escolher o que no final é melhor para mim. Na verdade, a disposição de Deus recompensá-lo é porque você aceitou o que é melhor para ele, o que será melhor para muitas outras pessoas. E ele diz, para não ser injusto, eu deixo isso bom para você também. Mas se você entendemos o nível de doação de Cristo, mesmo se ele falasse, estou recrutando voluntários, sem nenhuma recompensa, só em nome do que eu já fiz por você, eu acho que isso já deveria ser suficiente para você dizer, conta comigo, eu quero te levar a sério. Sabe, eu acredito que o crente que sai, vira as costas para os prazeres do mundo, mas não entra para mergulhar em Deus de verdade, ele acaba ficando num lugar muito sem graça. Está certo que ele deixou as coisas que custarão a morte eterna, mas ainda que naturais, tinha algum tipo de gratificação e diversão. Mas quando eu e você vivemos uma vidinha religiosa, sem vergonha, eu não acredito que isso seja o grande motivo da troca. Precisa haver algo que norteie a minha e a sua vida para mergulhar nesse negócio de cabeça. Para dizer, eu vou entrar com tudo, eu vou sem reserva, eu vou dar tudo de mim. Outro dia alguém falou, pastor, parece que o que vocês incitam é um certo fanatismo. Não, fanatismo é pouco porque a gente quer. Fanatismo as pessoas fazem sem ter Cristo. O nosso é um outro nível de loucura. Tem que ser mais do que isso. Porque, nas palavras do próprio Jesus, essa é a natureza do Evangelho. Eu e você fomos chamados para viver por algo maior. E para isso nós vamos ter que escolher morrer por algumas coisas menores. Você recebe essa palavra hoje? Feche seus olhos, onde você está, sentado mesmo. Espírito Santo, nós precisamos da sua ajuda. Eu tentei da melhor forma possível, debaixo da tua liderança e direção, compartilhar aquilo que tem norteado a minha vida por tantas décadas. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, e um discurso que sequer será útil. Mas eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu sei que nesse grupo existem tantos deles que têm recebido do Senhor alguns chamados específicos. Outros que ainda compreenderão isso ao longo da jornada e do caminho. Eu suplico em nome de Jesus. Não nos deixe distrair ao longo do caminho. Não nos permita perder a percepção da eternidade. Não nos permita, ó Deus, ser enganados a ponto de buscar gratificação apenas naquilo que é terreno, passageiro e momentâneo. Nós queremos viver por algo maior. E nessa escolha estar disposto a sacrificar aquilo que é menor. Nós queremos ajustar o foco na recompensa. Que antes de qualquer outro tipo de entendimento que possamos ter desse galardão, começa com o teu sorriso naquela porta de entrada. Dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. Não há forma dessas verdades entrarem em nós, a não ser por revelação.
Que o pensamento dominante desse mundo que é tão egoísta, Senhor, não nos domine. Mas que o Espírito de Cristo nos influencie. Como está escrito, que age em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que subsistindo em forma de Deus, não teve o ser igual a Deus como algo ao qual deveria se prender, mas esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a forma humana e como homem foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Nós clamamos por esse sentimento que nos leva à mesma disposição de escolhas, de esvaziamento, mas que também um dia determina um outro nível de recompensa. E é por isso que a tua palavra diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todo o joelho de toda a criatura nos céus, na terra, debaixo da terra. Queremos viver tanto o sentimento de Cristo, que nos leva à disposição de entrega, como também as recompensas eternas. Essa vida é tão curta, Senhor, mas é a oportunidade que temos de entesourar para a vida eterna, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui, mas sim ser rico para com Deus. A riqueza para com Deus não é apenas a escolha de rendição. Ela começa com isso, mas envolve entesourar para a vida eterna. Nós queremos ser úteis ao Senhor. Queremos fazer diferença na nossa geração. Queremos viver o Evangelho de verdade, de forma completa e intensa. E nessa noite, Senhor, queremos, por um lado, nos arrepender de muitas vezes ter um foco tão egoísta, buscando um tipo de recompensa, de prazer e de deleite que nem se compara com aquele que o Senhor propôs. Abre os nossos olhos. Só o Senhor pode nos levar a esse lugar de entendimento e compreensão. Isso sim norteará nossas escolhas. Queremos escolher com sabedoria e semear para a eternidade, investir para a eternidade. Se ao longo do caminho o Senhor nos permitir de alguma forma desfrutar ao longo dessas escolhas de recompensas terrenas, que elas venham, mas não dependemos delas, Senhor. Queremos trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a eternidade. Sopra sobre nós. Não apenas aqui e agora, mas a partir de agora. Que venham dias de despertamento. Que venham dias de uma ação poderosa do Teu Espírito Santo no nosso íntimo, nos fazendo repensar o curso da nossa vida. Antes que chegue aquela fase de arrependimento tão comum a todos na velhice. Razão pela qual a Tua própria palavra nos adverte no livro de Eclesiastes. Lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. O Senhor tem nos dado uma oportunidade que muitos não tiveram de começar cedo. De planejar a devoção de uma vida inteira ao Senhor. Nós não queremos desperdiçar isso. Mas por outro lado sabemos que, como diz 1 Coríntios 2,14, o homem natural não entende as coisas do Espírito e para ele são loucura. É por isso que nós estamos clamando por discernimento espiritual. Ilumina os olhos do nosso entendimento, abra a nossa mente, o nosso coração. Permita-nos acessar um nível de compreensão dessas verdades como nunca antes. Mesmo aqueles de nós que já alcançamos parte disso,
Nós queremos entender numa nova medida, dispostos a sacrificar e te oferecer qualquer coisa, Senhor. Qualquer coisa. Nós oramos em nome de Jesus. E quando chegar os dias da nossa velhice, ou mesmo depois da nossa partida, e aqueles que se lembram de nós forem se referir a nós, Senhor, que possam dizer, viveram por algo maior. Escolheram ser tão nobres, que entraram na classificação de Hebreus 11, homens dos quais esse mundo não era digno. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória do teu nome mesmo. Fale com Deus um instante. Talvez seja uma boa hora de pensar e repensar o curso da sua vida. Suas decisões, suas metas. Talvez seja a hora de fazer alguma entrega específica a Deus. Ao mesmo de clamar para que Ele traga a direção daquilo que Ele tem para a sua própria vida. De modo que você possa se ajustar e se alinhar. Mas acredito que mesmo antes de saber o caminho que nós vamos trilhar, nós podemos dizer como Lutero, grande reformador, posso não conhecer os caminhos pelo qual Ele me conduz, mas conheço bem o meu guia. Ele é digno de confiança, a ponto de você poder se entregar mesmo antes de saber o caminho, e dizer, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar o destino e o curso da minha vida nas tuas mãos e ao cumprimento do teu propósito. Eu vou escolher viver como Paulo, dizendo, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira de testemunhar o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Cumprir o ministério. Vamos passar ao Ministério da Palavra e eu estou empolgado para repartir com vocês algo específico da parte de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e nós vamos ler do verso 24 ao 27. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. 1 aos Coríntios, capítulo 9, de 24 a 27. O texto sagrado diz, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Eu vou pedir a gentileza você repetir isso comigo. Diga, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Só mais uma vez, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele segue no verso 25 dizendo, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pai, declaramos nossa confiança e dependência no Senhor. E oramos e clamamos a ação poderosa do Teu Espírito Santo. Sabemos que muito mais do que apenas trazer a instrução, a correção, a exortação, o ensino da palavra, que o Senhor quer de fato produzir em nós algo. E nós clamamos por um toque dos céus, clamamos por despertamento, clamamos por uma unção de encorajamento nessa manhã, se é que podemos rotular dessa forma, a manifestação sobrenatural do Espírito da verdade, operando por meio da Tua palavra. E desde já nós bendizemos o Teu nome pela certeza daquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus oramos, amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje é corra pelo prêmio.
O apóstolo Paulo usa um paralelo, uma alegoria, que as pessoas dos seus dias não tinham dificuldade de entender, em especial os coríntios, né? Porque estamos falando de uma cidade da Grécia e desde o Império Grego, isso se estenderia depois no Império Romano também, então tanto o grego como o romano, eles tinham uma cultura de esportes. Eu fiquei impressionado estudando isso de forma detalhada, minuciosa, né, com o nível de dedicação dos atletas. Quando ele está falando que o atleta em tudo se domina, né, muitas vezes a gente imagina, bom, até atleta da antiguidade não sabia o que era performance e rendimento de hoje. Né? Quando você olha para os treinamentos aos quais eles eram submetidos, eram treinos rigorosos. Era muito difícil uma cidade expressiva da Grécia que não tivesse um estádio, um lugar de competição onde aconteciam não apenas as lutas, não apenas aquelas 5, né, competições esportivas principais, entre elas a corrida, mas haviam outras práticas que também eram muito bem fomentadas. Esses corredores, e a corrida era uma das disputas principais, eles se submetiam, né, a um processo de 10 meses de treinamento. Isso tinha acompanhamento, tinha juízes que julgavam toda a performance de treinamento antes mesmo da corrida. Eles faziam juramentos aos seus deuses, aos seus ídolos, né, em relação ao nível de comprometimento. E eles realmente se dedicavam nesse processo de 10 meses antes da corrida. Mas por mais que você tivesse ali a elite do esporte, ele diz, de todo mundo que vai correr, só um vai levar o prêmio. O prêmio na época que ele chama de uma coroa perecível, né? O tal dos louros da vitória. Uma coroa, né, feita com folhas que em alguns dias se secaria. Talvez a glória do reconhecimento permaneceria diante das pessoas pelas conquistas, mas aquilo, né, pereceria. O apóstolo Paulo toma essa figura, que todo mundo conhecia muito bem, para estabelecer paralelos em relação ao que nós vamos chamar aqui da corrida da fé. Honestamente, durante muitos anos, esse texto não me chamou tanto atenção. Parece que talvez nos últimos anos, porque no processo de despertamento do cuidado do corpo, eu comecei a levar um pouquinho mais a sério a questão dos exercícios, essas coisas começaram a me fazer muito mais sentido. E hoje eu venho com uma convicção de que mais do que tomar uma porção da Escritura que deve ser ensinado, né, nós estamos debaixo de um momento onde Deus quer de fato mexer com a gente, chacoalhar as nossas estruturas interiores, e eu quero fazer isso a partir dessa analogia construída pelo apóstolo Paulo. Ele usou essa alegoria da corrida para se referir à fé em outras epístolas. Escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 5 e no verso 7, vocês iam correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Né? Ele usa a expressão correr bem para falar de um desempenho, mas quando fala de não estarem obedecendo à verdade, andando na palavra como deveriam, ele trata disso como um mau desempenho na corrida. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo diz assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Né? Nós teremos outros textos, como a Epístola aos Hebreus, que daqui a pouco eu vou citar aqui, que vão apresentando essa analogia da corrida. Né? Talvez pela compreensão de entendimento, era fácil destacar os paralelos, e isso foi muito usado. E o que eu quero apresentar para você nessa mensagem hoje, cujo tema é Corra pelo Prêmio, são 3 enfoques dessa ilustração bíblica importantíssimos para que você possamos entender aquilo que é esperado de nós. Em primeiro lugar, eu quero falar da importância do empenho, né, que o atleta tinha, e o paralelo no plano espiritual. A importância do empenho vai ser o meu primeiro tópico, e a ideia é falar sobre o nível de dedicação que eu e você precisamos praticar. Segundo lugar, eu quero falar da necessidade de disciplina, não só no plano natural para o atleta, mas como nós temos um paralelo claro na Escritura que diz respeito a mim, a você e a caminhada cristã hoje. Para depois, em terceiro lugar, falar daquilo que deveria ser o nosso grande combustível. Foco no prêmio, né? O que é a recompensa que nos aguarda. E porque vale a pena, né, você ter todo o empenho e disciplina, porque há de fato uma recompensa ao final. Então, eu quero começar construindo a respeito do que, em primeiro lugar, eu vou destacar aqui, a importância do empenho. No verso 24 de 1 Coríntios 9, nosso texto base, o apóstolo Paulo diz, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele
né? Está dizendo, olha, numa corrida comum, todo mundo corre, mas quem der o melhor de si que vai levar o prêmio. Ele diz, na corrida da fé, todos nós temos que correr para ganhar. Temos que correr para levar o prêmio. A diferença entre a corrida natural e a da fé é que na natural os atletas estão disputando entre si. Na corrida da fé, nós não estamos competindo com outros. Porque na verdade nós queremos que todo mundo ganhe. Com quem que estamos competindo? Com nós mesmos. No verso 26 o apóstolo Paulo diz, assim corro eu, não sem meta. Assim luto. Ele pega a alegoria de um outro esporte. Acredite, muitas vezes a gente pensou na luta greco-romana, né? Aquela que hoje, né, é muito próxima do que vão chamar de wrestling. Agora, eles foram os precursores mundiais do boxe, né? O que nós temos hoje, a luta de mão com punhos, com luvas. Eles faziam isso com camadas de couro, eles lutavam. O apóstolo Paulo vai dizer, assim luto eu, não desferindo golpes no ar. Os comentaristas ficam divergindo da possibilidade. Se desferir golpe do ar, fala só do momento de treinamento, né? Eles tinham uma expressão de dizer que o atleta tinha que ficar lutando com a sombra antes de lutar com o seu verdadeiro oponente. Ou se está falando da capacidade de esquiva, né? Estava lendo materiais da literatura antiga, desde de filósofos gregos, até mesmo dos pais da igreja, e eles usavam muito esses exemplos. Né? E tem um que descreve de forma vívida um camarada que dá um soco que parecia ser tão certeiro, mas a rapidez da esquiva fez com que ele classificasse aquilo um golpe no ar. Paulo está dizendo, eu não corro sem meta, eu corro para ganhar. Eu não luto para dar golpe no ar. Mas aí no verso 27, você vê que ele encerra com a seguinte declaração. Ele diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Quando Paulo fala de esmurrar o corpo, ele não está falando de algo literal. Ele não está falando de autoflagelo, né? Algo que a igreja, ao longo dos séculos, passou a praticar, como se o corpo tivesse que ser punido. Mas ele está falando de uma guerra contra a carne, contra a inclinação ao pecado. Então, assim como nessa luta, nós não estamos combatendo com outros oponentes, e sim contra a nossa própria carne. Nessa corrida, a grande disputa não é com os irmãos da fé. A nossa disputa é para que o vencedor seja não a carne, mas o Espírito. Paulo diz, se eu pregar a outros, não adianta eu conhecer a verdade, ter começado bem, e eu mesmo for desqualificado. Ele não está falando apenas da perda de exemplo para continuar no ministério, ele não está falando apenas de comprometer o prêmio, ele está dizendo, desqualificado é cair fora dessa corrida e dessa competição. Então, a competição não é com outros, mas a ideia de competição está lá. E eu e você precisamos correr para ganhar. Correr, né, para ganhar. E isso está falando do quê? Corra de tal maneira, esse de tal maneira é bote tamanho empenho, onde você de fato consiga o resultado que se espera. Agora, quando a gente fala de empenho, dedicação na vida cristã, isso acaba sempre encontrando resistência em alguns e um certo grupo. Porque as pessoas começam a dizer, mas a vida cristã não se vive pela graça de Deus? E eu digo, graças a Deus que a gente pode viver pela graça. A graça é uma força capacitadora. Mas, nas palavras de Dallas Willard, graça é ausência de mérito, não de esforço. E muitas vezes nós confundimos a ausência de mérito com de esforço. Significa que o esforço é parte da vida cristã, e eu quero te mostrar que isso é inquestionável. Agora, ele não te gera nenhum mérito, mas é uma forma de cooperar com o próprio Deus. O apóstolo Paulo falava muito a respeito disso. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 29, ele diz, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. Qual o nível de empenho, de dedicação? Esforçando-me o mais possível. Mas ele diz, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Aqui nós temos o paradoxo. Eu me empenho, mas só isso não é suficiente. Eu também preciso do poder de Cristo operando em mim. Mas esperar que o poder de Cristo faça o que nem eu quero fazer, também não vai me levar a lugar nenhum. Porque se dependesse então só de Deus, gente, a gente não tinha crente meia boca. Todo mundo estaria vivendo o máximo do empenho, porque Deus estaria empurrando todo mundo e dizendo, eu mesmo turbino você, mexo suas pernas, faço você correr a corrida da fé. Nós não podemos sem Ele. Mas Ele não vai fazer tudo sem a gente. E eu e você somos chamados a dar o melhor de nós. Um dia desses, né, uma pessoa perguntou para mim, falou, eu fico olhando seu empenho e dedicação na vida cristã, parece que você está tentando chamar a atenção de Deus. Eu falei, não, criatura, você está equivocado. É Ele que chamou minha atenção. É por causa dele que eu corro.
Eu não estou tentando correr para chamar a atenção dele. Ele chamou a minha. Eu quero encontrá-lo na linha de chegada. Eu quero correr para ganhar. E quando você olha a Escritura, é evidente que isso não é uma contradição da graça. Porque se uma das maiores definições teológicas de graça é capacitação, e Paulo está dizendo, eu me esforço, mas também tem o poder de Cristo operando em mim, e você podemos entender que essas duas coisas não são divergentes, elas são convergentes. Né? Essa ideia de esforço ela foi largamente aplicada no Novo Testamento, dedicação, empenho. Né? A gente volta e meia fala disso em várias mensagens. O apóstolo Pedro diz, reunindo toda a diligência. O que é diligência? Dedicação. Nós precisamos colocar o melhor de nós nessa corrida. E o apóstolo Paulo usou uma expressão aqui no nosso texto base, em 1 Coríntios 9, 25, ele diz, todo atleta em tudo se domina. Sabe o que é interessante? A palavra traduzida atleta aqui é a mesma palavra que ele usou no texto que eu acabei de ler, Colossenses 1, 29, quando ele diz, esforçando-me o mais possível. A palavra atleta é a mesma palavra traduzida esforço. Ou seja, você pode olhar Paulo dizendo antes, para isso eu me empenho, competindo com o maior nível de dedicação possível. Essa é a palavra grega agonizomai. Ela significa entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Acredita-se que essa é a raiz da palavra agonizar. Era se entregar num nível de competição a ponto de você ir no seu limite. Então, quando o apóstolo Paulo está falando do atleta, é a mesma palavra que eles usavam para falar de esforço. Porque toda tentativa de comunicar o conceito de esforço pegava o nível de dedicação de um atleta de alta performance. Nós precisamos entender que essa ilustração não é apresentada na Escritura em vão. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo 6,12, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Evidente que ele está falando de algo espiritual, combate da fé, toma posse da vida eterna. Mas essa palavra traduzida combate é a mesma palavra traduzida esforço e atleta. Ela fala daquele que, onde que os combates aconteciam nesse universo do mundo greco-romano? Nas arenas, nos estádios, né? Então muitas vezes eles pegavam a expressão que fala do esforço do atleta, traduziam como lutar, porque parte dessas competições envolviam luta. Mas parte da competição era corrida. Então, o apóstolo Paulo poderia estar dizendo a Timóteo, né? Corra a corrida da fé. Esforce-se. Aliás, a versão fácil de ler em português traduziu combate o bom combate da fé assim, dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé. Porque é a mesma palavra que fala de esforço, fala de dedicação, fala de você ir ao limite. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, nós temos outra ilustração da corrida. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, uma referência aos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, o capítulo anterior. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De novo, o texto bíblico fala de correr. Ele está usando o exemplo da corrida. É evidente que ele está usando o exemplo da corrida literal do estádio, porque ele vai dizer, desembaraçando-se de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Qualquer esportista sabe a diferença que faz a perda de peso. Eu venho mantendo nos últimos anos uma regularidade, né, nos exercícios, seja cardio, seja musculação. Quando falamos de cardio, que você precisa ter fôlego, é lógico que naquilo que você se dedica mais, fica mais fácil do que aquilo que você não se dedica. Por conta de um joelho operado, eu evito correr, né? Não compõe o time dos corredores da Alcance. Meu filho, eu vejo ele às vezes pegar na esteira e correr 1 hora, parece assim, brincadeira. Eu fico pensando, eu não dou conta de correr 1 hora. Mas quando ele me vê fazer 1 hora de elíptico pesado e tenta me acompanhar, ele não aguenta. Com 20 minutos ele normalmente está arriando e corre. Porque são dinâmicas diferentes. Mas mesmo que eu tenha escolhido um sem impacto, eu vejo a diferença da perda de peso. Então assim, eu estou no 3º período prolongado de jejum esse ano. Quando você entra num período de jejum prolongado e perde peso rápido, você simplesmente começa a voar, né, no cardio. Não tem como dizer que isso não faz diferença. E principalmente a corrida, que você
né, vai ter um rendimento ainda maior. Então, esses exemplos eram usados. Agora, quando você olha para a exortação, ele diz, corramos com perseverança a carreira ou a corrida que nos está proposta. A palavra traduzida perseverança, upomune, no grego, ela significa estabilidade, constância, tolerância e persistência. Então, persistência ou perseverança é um dos significados. Agora, quando você pensa que estabilidade e constância não só são significados, mas primários apresentados primeiro, há outros textos onde a mesma palavra foi traduzida como constância. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 1:4 e 3:5, 1 Timóteo 6:11, Tito 2:2. Agora, correr com constância. Todo corredor sabe, mesmo a corrida de 100 metros rasos de explosão, tem que começar, manter o ritmo, se possível, aumentar. Mas numa corrida de longa distância, você não dá tudo no começo. Você tem que manter ritmo, tem que manter o pace, como eles chamam, tem que ter cadência. E a Bíblia está dizendo que é assim que nós vamos correr a corrida da fé. Com constância, com estabilidade, com perseverança. Ou seja, dando o melhor de nós. Nenhum de nós deve imaginar a vida cristã como algo a ser vivido no modo meia boca. Mas sim, no mais alto nível de entrega, empenho e dedicação. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa a ser destacada, a necessidade de disciplina. Esse é outro paralelo apresentado quanto ao atleta no texto bíblico e aplicado quanto à vida cristã. Disciplina. Em 1 Coríntios 9:25, Paulo diz, todo atleta em tudo se domina. A palavra grega traduzida, se domina, ela significa controlar-se, ser continente, exibir autodomínio, conduzir-se temperadamente. Metaforicamente falando, trata-se da imagem derivada de atletas, que ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. Gente, o padrão de concentração e dedicação desses atletas gregos, né, e depois mesmo no Império Romano, era de alto nível. Né? É surpreendente imaginar que 2000 anos atrás eles tivessem esse nível de entrega. Mas algo que definia os atletas de alto rendimento e performance, em tudo se domina. Eram disciplinados, tinham horário para comer, tinham horário para dormir, tinham horário para treinar, né? Eram disciplinados na quantidade e na qualidade do que comiam, né? Eram disciplinados não apenas nos horários, mas na repetição dos treinos. Eles sabiam, né, esse período de 10 meses ao longo de observação era algo que eles percebiam que poderia levar o atleta a um alto nível de rendimento, mas se não houvesse essa disciplina no processo, ele não estaria entre a elite dos corredores ou dos esportistas. E isso tem um paralelo para a vida espiritual. Aliás, nós podemos dizer que o cerne da doutrina da santificação, e eu e você que já entramos pela porta, estamos caminhando para alcançar o alvo. Estamos hoje num período que a gente define na teologia como o caminho. Entre a porta, a experiência da conversão, e o alvo, a linha de chegada, que nós temos é o caminho. E o caminho da ideia de progressão. No caminho nós vivemos a santificação progressiva. E o cerne da doutrina da santificação se resume a um elemento: domínio próprio, mortificação da carne. Ou seja, nós precisamos entender que apesar de você ter a menção lá no livro de Gálatas, né, no contraste das obras da carne e o fruto do Espírito, uma das características do Espírito, né, do fruto do Espírito é o domínio próprio. Nós precisamos entender que o domínio é o cerne de tudo. E domínio próprio é algo que se pratica, é algo que se exercita. Ninguém fica bom em nada sem treino, gente. E o cristão precisa entender, né, que essa prática contínua de domínio próprio, de controle, é algo que vai fazer toda a diferença. Começando de disciplinas na vida natural, até se estendendo para o padrão ou para o plano espiritual. Eu reconheço que isso tem uma importância enorme. E nós precisamos de disciplinas. As disciplinas espirituais, devocional, vida de oração, leitura na palavra, jejum, né? O poder da abstinência na vida cristã, ele precisa ser melhor entendido. Para mim é de admirar que os atletas de alto rendimento sabiam que precisavam de abstinência de bebida alcoólica, sabiam que precisavam de abstinência de certos alimentos, sabiam que em certos períodos de treino já praticavam abstinência sexual e se doavam a isso em alto nível, por uma coroa perecível. Por que é que nós, que estamos de olho na coroa eterna, na grande recompensa, vamos simplesmente ser negligentes em relação ao entendimento dessa prática?
algo que eu tenho percebido, né, é que os cristãos que exercem o princípio da abstinência, o jejum em todos os seus formatos, possibilidades, práticas, é um exercício importante e necessário, né? Controle, domínio de si é algo que nós temos que exercitar e praticar. Eu me lembro de uma ocasião que eu e Kelly estávamos com outro casal de pastores numa outra cidade que estávamos à mesa comendo, e eu observo que um dos dois do lado de lá repetiu alguma vez, repetiu a segunda, na terceira eu não aguentei. Eu falei, olha, você me conhece. Você sabe que eu durante muito tempo achei que quando Jesus mandou os discípulos pregar, ele fala, comei de tudo puser diante de vós. Eu achava que ele mandou comer tudo. Demorou para entender, comer tudo é quantidade, de tudo é diversidade, né? E eu falei, eu acho que eu tenho autoridade para te falar isso pela mudança que eu vivi. Não há motivo para você continuar repetindo isso. Você já curtiu, já sabe o sabor, já aproveitou, já deleitou, você já passou da cota. A pessoa olhou para mim e falou, desculpa, é que eu não aguento, eu não consigo. Eu na hora que eu vi já tinha falado. Eu falei, então seu cônjuge olhar para uma outra pessoa que não seja você e dizer, eu não aguento, eu não resisto, está tudo bem, a pessoa quase demoniou, de jeito nenhum. Eu falei, por que numa área está tudo bem não resistir e na outra está errado? Eu falei, essa relativização é um trem de sabotagem. Nós precisamos entender que domínio próprio é algo que se exerce de forma contínua em todas as áreas. E na vida cristã, gente, nós temos que dar mais atenção a isso. Quem está entendendo, diga amém. Mas nós também temos aqui a questão das disciplinas, não só do controle, mas das disciplinas. E há paralelos entre as disciplinas naturais do atleta e as espirituais. Por exemplo, um atleta sabe que precisa de alimentação. Esses dias eu estava falando com um atleta de alto rendimento. Eu fiquei impressionado com o tanto que a criatura come. Aliás, eu li uma matéria esportiva, anos atrás, quando nas Olimpíadas, uma atrás da outra, aquele nadador americano Phelps era um colecionador de medalhas. Eu li uma reportagem de que a ingestão calórica dele por dia era de 8 a 13 mil calorias. Você tem noção do que é isso? A maioria de nós comendo 2.000 está engordando. 8 a 13 mil. Né? Agora, o cara era uma usina de queima de energia, porque nadava de 6 a 8 horas por dia. Mês passado eu estava conversando com um atleta de alto rendimento. Né? E ele me fez uma pergunta, a minha ingestão calórica. Eu falei, olha, tem que ficar dentro do que eu gasto. Né? Eu consigo, num dia de treino, variar de 3.500 a 4.500 calorias de consumo, mas eu tento sempre comer menos. Ele falou, pois é, eu consumo 9.000 por dia. E a criatura na minha frente, assim, 4,5% de gordura corporal. Eu fiquei imaginando o nível de treino e rendimento. Mas ele falou, pastor, tem que comer. Porque não pode comer errado. Não pode comer fora de hora, mas a comida boa, saudável, tem que comer. Ele falou assim, eu sou médico e tenho especializações em algumas dessas áreas. Ele falou, eu só vou para suplementação no que está praticamente impossível. Eu resolvo isso com alimentação. Mas ele falou assim, tem que ter dedicação. Ele falou, e tem que espalhar isso várias vezes no dia, porque ninguém vai conseguir comer 9.000 calorias em 2 refeições. Eu comecei a pensar, se a gente tivesse esse nível de entendimento, que na vida espiritual nós também precisamos de muita comida boa. Em Mateus 4,4, Jesus, estando em Deuteronômio, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em 1 Timóteo 4,6, Paulo diz, você será nutrido pelas palavras de fé. Gente, a palavra de Deus não é uma mera informação que eu e você precisamos ter para orientar credo ou comportamento. Ela é alimento, ela é combustível para a sua vida espiritual. Só que tem muito crente que não vai conseguir correr a corrida da fé, porque está raquítico, está desnutrido. E o que mais falta é vitamina B, Bíblia. Né? Nós precisamos comer mais a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Nas disciplinas, eles tinham controle de peso. Não pode perder demais, porque você não pode comprometer a questão muscular, mas não pode subir, né, o peso desnecessário, como gordura, e eles tinham controle de peso. Na vida espiritual é diferente, desembaraçando-se de todo o peso, diz Hebreus 12. Vamos correr com perseverança. Eu tenho percebido, como mencionei antes aqui, que quando você perde peso, você tem um rendimento, né, maior, e a Bíblia vai fazer a aplicação. Só que no plano espiritual, qual é o peso? Ele fala de 2 coisas, do peso e do pecado que nos embaraça. Quando ele fala embaraço, está amarrando suas pernas, vai impedir você de correr, né? O peso vai criar uma sobrecarga, seu rendimento vai diminuir. Mas quando ele separa peso do pecado, nós sabemos que tem coisas que atrapalham e que não são pecado.
Ou seja, às vezes o crente não está nem lutando contra o pecado como deveria. Mas alguns de nós estão se é errado e proibido está fora. Mas algumas coisas são lícitas que às vezes se tornam peso. Tempo demasiado que eu e você podemos gastar em entretenimento, rede social, e que rouba o tempo da nutrição, e que se tornam distrações, e que tiram o nosso foco. Quem quer correr bem e ter alto rendimento, precisa de disciplina. E na disciplina a gente se livra de peso desnecessário, né? Coisas que às vezes estamos carregando e nos atrapalham. Deixa eu correr aqui contra o tempo. Exercício, né? Como eu falei, ninguém fica bom em nada sem exercício. Isso também é aplicado para o plano espiritual. Em 1 Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo diz assim: exercita-te pessoalmente na piedade. Ele usa a analogia do exercício, mas ele vai aplicar a piedade. No verso seguinte, 1 Timóteo 4:8, Paulo diz: pois o exercício físico para pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. A palavra traduzida exercício, seja quando ele fala exercício na piedade ou depois exercício físico, é a palavra grega ginásia. Ela é a raiz da palavra ginásio, o lugar onde se faz ginástica, o que hoje a gente chama mais de academia do que ginásio. No espanhol e no inglês eles ainda usam muito a expressão ginásio, no espanhol gym, a contração, né? No inglês é a mesma raiz dessa palavra antiga, o lugar onde os atletas iam treinar em alta performance. E a Bíblia diz que eu e você temos que fazer o mesmo em relação à piedade, porque ninguém fica bom em nada sem treino, gente. Então assim, oração, exercício contínuo, né? Eu fico olhando para alguns crentes que eles não têm empolgação de vir para uma vigília, como essas que a gente anuncia, vai da meia-noite às 6. Porque mesmo você botar adoração, a palavra ou outra, chega uma hora e ele não tem assunto. Ele está que nem aquele crente que cansou de orar a mesma coisa, escreveu uma placa e ele dizia para Deus: contempla a minha placa, para eu não ficar repetindo. Agora, a melhor coisa para um novo convertido é quando ele cola em gente que ora. Porque como é que você aprende a orar? Orando. Quanto mais você se dedica, mais a vida de oração flui, né? A palavra de Deus, leitura bíblica, mesma coisa. Esses dias eu estava conversando com alguém que perdeu o ritmo de treino e foi pastor, descobri que no reino espiritual é a mesma coisa. Quanto mais você ora e lê a Bíblia, mais você quer fazer. Do mesmo jeito que quem treina, quanto mais treina, mais quer treinar. Mas quanto menos faz, menos ânimo vai ter para fazer. É a mesma coisa, exercício na piedade. Se eu e você não treinamos nos compadecer das pessoas todos os dias, né? Ou a maior parte dos dias podemos, se eu e você não treinamos compartilhar o evangelho, não nos exercitamos na piedade, como é que vamos ser cristãos de alto nível? O exercício precisa ser parte, e a gente tem que ser dedicado nessa disciplina também. Mas também precisamos de descanso. Quem treina sem descanso vai ter problema, né? Nem todo nível de treinamento pode levar àquela sobrecarga que eles chamam de overtraining, mas abaixa o rendimento. E nós precisamos entender a importância de descanso. O descanso é inegociável para os atletas, né, que querem ter rendimento. Não apenas ter uma rotina de descanso, mas depois de determinados treinos mais intensos, precisam de descanso. No plano espiritual, o descanso não é apresentado como uma pausa nos exercícios. Como se tipo assim, já orei muito essa semana, preciso de um dia de descanso. Já li muito a Bíblia, preciso de descanso. Falei muito de Jesus, preciso de descanso. Mas ele é incluído numa outra perspectiva. Em primeiro lugar, em Hebreus 4:3 a Bíblia diz: nós os que cremos entramos no descanso. Há um descanso da fé, que usa o paralelo de recuperar as forças, mas não necessariamente da pausa. Hebreus 12, verso 1, eu citei agora há pouco, fala de correr com perseverança a corrida da fé. Olha o que diz Hebreus 12:12, que está no contexto ainda. O texto sagrado diz assim: por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Eu comecei a prestar atenção nesse versículo um dia que eu estava vendo os corredores no final de uma maratona. Mesmo aqueles que não chegaram em primeiro, mas estava dando gás para terminar. A maioria chegava mais ou menos assim, ó, mãozinha abaixo e o joelho já para dentro, né? Mãos cansadas, chega uma hora que ele não consegue manter aquele movimento com a mão em cima e o joelho, ó. Aliás, tem uma tradução que usa a expressão joelhos trôpegos em vez de vacilante. O que você vê de gente caindo perto da linha de chegada porque o cara está no limite. Agora a Bíblia diz: fortaleça isso, mas não dá para parar de correr. Na corrida da fé, o descanso ele vem acontecendo de forma paralela e simultânea enquanto você corre. Não é parar de correr. Olha o que diz Isaías 40, do verso
29 ao 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso não deveria ser a temática de Carruagem de Fogo, deveria ser da minha e da sua vida. E se não tem minha idade, nem sabe o que eu estou falando. E tem gente que nem conhece o filme, mas tudo bem. O descanso pode ser vivido enquanto eu e você corremos a corrida da fé, mas nós precisamos dele. É aí que vamos lembrar da graça. A graça não significa que eu não me empenho, não esforce, mas nessa corrida não adianta apenas ter o meu e o seu esforço. Ele precisa ser o passo inicial de a gente dizer: Senhor, eu preciso daquele turbo, o poder que opera em mim, né? Como o apóstolo Paulo falou, nessa corrida não vai ter exame antidoping. E nós podemos ter um combustível extra, que é a mão de Deus nos fortalecendo e nos capacitando para que essa corrida seja concluída e concluída de forma satisfatória. O nível de rendimento de todo atleta é diretamente proporcional ao seu nível de disciplina. A pergunta é, no plano espiritual seria diferente? A resposta é não. De acordo com essa analogia bíblica, não. Mas depois de falar da importância do empenho, né, destacar aqui dedicação, depois de falar da necessidade de disciplina, essa vida espiritual regrada, eu quero em terceiro e último lugar chamar atenção para aquilo que é um combustível, né, que a gente pode dizer extra. O livro de Hebreus fala de alguns que da fraqueza tiraram forças. Eu às vezes fico admirado vendo cenas como essa de esporte, de alguém quando mira a linha de chegada, você fala assim, não tem mais nada no tanque, né? Esses dias vi um relaxar na chegada. Ele olha, o segundo lugar está longe, ele já diminui o ritmo, já entra num pique de celebração. O que ele não vê é que o cara ligou o turbo daqueles com nitroglicerina, né? E quando ele dá essa relaxada, ele está para dar 2 passos, o cara passa e ganha dele, né? Você fica perguntando, como que alguém tira esse combustível? Gente, para quem corre, esse exemplo fica mais fácil de entender, né? A linha de chegada, ela tem assim uma capacidade de impulsionamento a mais. E eu e você precisamos correr pelo prêmio, ou seja, foco no prêmio, foco na recompensa. Há uma linha de chegada, há uma recompensa para aqueles que a cruzam. E nós vimos que no início o apóstolo Paulo diz, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Porque é importante entender a importância do empenho, a necessidade de disciplina, nós já vimos. Mas a gente só vai conseguir manter isso com certo combustível. E essa questão de vislumbrar o prêmio, ela é significativa. Porque nos ensinos de Paulo, inclusive usando analogias da corrida, né, você tem pelo menos 2 exemplos que não podem ser ignorados. Ele fala da possibilidade de que essa corrida termine com fracasso. O outro, de que ela termine com sucesso. Em relação ao fracasso, Gálatas 2:2, Paulo diz, para não correr ou ter corrido em vão. Traduzindo, usando a linguagem dos nossos dias, é nadar e morrer na praia. É no final você dizer, não dei conta. Paulo diz, eu quero garantir que eu termine ou fora, excluindo a possibilidade de não ter corrido, mas mesmo depois de garantir que eu entrei na corrida, não ter corrido em vão, não ter corrido para ganhar. Mas ele também fala de sucesso. Filipenses 3:12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Cristo nos conquistou para algo. Essa obra não está concluída. E Ele está dizendo, nós temos que prosseguir para conquistar aquilo para o qual fomos conquistados. O apóstolo Pedro define isso numa outra linguagem. Ele diz, para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós somos salvos pela fé, estamos num processo de desenvolvimento da salvação, mas tem uma conclusão nos aguardando. Esse é o objetivo final da fé, esse é o alvo final da fé. É por isso que Hebreus chama Jesus de o autor e consumador da fé. Ele é o autor porque inicia e nos coloca nessa corrida, mas ele é o consumador, porque ele está dizendo, você não pode dar fim nessa fé no meio, você não pode naufragar na fé, você precisa guardar a fé, quem termina sou eu. Então, ele é o autor porque ele nos colocou dentro da corrida. Ele é aquele treinador que no ponto de saída está dizendo, vai.
mas Ele também é o consumador, porque Ele está do lado de cada linha de chegada dizendo, vem, vem, eu estou te aguardando. E sabe, quando Paulo fala de prosseguir para alcançar isso, o verbo traduzido prossigo, na maioria das versões mais antigas você tem prossigo, é a palavra grega dioko. Ela significa fazer correr, correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação. Figuradamente, fala de alguém que numa corrida dispara em direção ao ponto de chegada. Era usado muitas vezes para falar de perseguir, de procurar ansiosamente ou de esforçar-se com todo o empenho para adquirir. Então, o que Paulo estava dizendo não é apenas prossigo, ele está dizendo, eu corro para conquistar, eu corro para levar o prêmio, eu corro para cruzar a linha de chegada. É por isso que outras traduções da Bíblia, como a nova tradução da linguagem de hoje, a versão fácil de ler, traduzir essa expressão em vez de prossigo, continua a correr para conquistar o prêmio. Se mantivermos o foco no prêmio, sem negligenciar o empenho e a disciplina, nós cruzaremos a linha de chegada como vencedores. Eu vou falar de novo, porque você está esperando a segunda vez para manifestar empolgação. Se eu e você corremos, entendendo a importância do empenho, a necessidade de disciplina, com o foco na linha de chegada, nós vamos terminar como vencedores. Amém. Porque é lá que está o prêmio, gente. Além da linha de chegada. Aliás, citei Filipenses 3,12, quando ele diz prossigo. Vamos ler do 12 ao 14. Ele diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso. Vou ler na NVT agora, nova versão transformadora. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo. Lembrando que prossigo é corro. A fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante. Prossigo, ou traduzindo, corro. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você sabe o que significa essa palavra traduzida prêmio? Prêmio. Às vezes a gente quer um significado diferente. Essa palavra traduzida prêmio, ela significa o prêmio dado ao ganhador dos jogos. Passou a ser usado para falar de outras formas de recompensa. Mas hoje poderia ser prossigo para o troféu, prossigo para a medalha. Estava falando daquilo que a pessoa na competição ganharia, ao final. E essa analogia de novo é usada aqui. Então o que Paulo está dizendo é, não se prenda aos erros do passado, nem às limitações do presente. Foque em terminar a corrida, dê o melhor de si, sabendo que você vai poder usar a graça de Deus. Faça a sua parte. E se Paulo num certo momento da caminhada está dizendo, gente, eu não cheguei lá, uma das últimas epístolas que ele escreve, onde ele já está com a revelação de Deus, que ele vai morrer pelo Evangelho, e diz, estou pronto para ser oferecido como oferta de libação. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate. Lembrando que a palavra combate, agonizomai, competição de alto nível. Completei a carreira. A palavra aqui traduzida carreira é curso. E ela era usada para quem corria no estádio. Então, em vez de combater o bom combate, você pode dizer, corri a boa carreira. A boa corrida. Completei a carreira. Cheguei na linha de chegada. E guardei ou mantive a fé. Aliás, foi exatamente assim que a versão fácil de ler traduziu esse texto, 2 Timóteo 4,7. Em vez de combater o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, traduziu assim, participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. E Paulo está dizendo, os atletas se empenham pela coroa corruptível. Os louros da vitória, aquela coroa de folhas, iria secar e desaparecer em poucos dias. Ele diz, nós estamos de olho numa coroa incorruptível. E o que significa essa coroa incorruptível? Ela recebe, além desse adjetivo, coroa incorruptível, ela é mencionada pelo próprio Paulo. Se você parar para pensar, coroa significa recompensa final. Ela é mencionada por Paulo como a coroa da justiça. Ela é mencionada por Tiago na sua epístola como coroa da vida. E é mencionada pelo apóstolo Pedro na sua primeira epístola como coroa da glória. São adjetivos diferentes para nos ajudar a mensurar essa recompensa. Mas quando Paulo fala da coroa da justiça, ele fala na sequência. Primeiro ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, ou como lemos,
Participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. Aí diz assim: desde agora, porque eu completei, me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. A coroa é a recompensa de quem correu até a linha de chegada. E eu e você precisamos correr com determinação para o alvo. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4. Quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Eu tenho corrido a minha corrida da fé, de olho no alvo e de olho no prêmio que está lá na linha de chegada. O que eu mais sonho é o dia que eu vou cruzar essa linha de chegada e encontrar o rosto sorridente de Jesus dizendo: servo bom e fiel, entra, entra. Você não nadou para morrer na praia, você correu para ganhar, você chegou lá. Então, eu concluo chamando você a entender: corra a corrida da fé para vencer. Não estamos competindo com outros, mas com a nossa carne, com um peso, que tenta nos embaraçar, e nós temos que correr para ganhar. E lembrar das promessas de Jesus. Eu quero encerrar tentando te trazer um pouquinho da consciência de 8 declarações feitas por Jesus no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse ou da Revelação. 7 delas são dirigidas em cada uma das 7 cartas às igrejas da Ásia. Uma para cada grupo no final de cada carta. E no final do livro, no Apocalipse 21, nós temos uma do desfecho. Então me permita fazer as citações aqui. Palavras de Jesus, Apocalipse 2,7, na carta à igreja em Éfeso. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A quem ele vai dar o direito? Ao vencedor. Segunda citação, carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2,11. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Quem que não vai sofrer o dano da segunda morte? O vencedor. 3, carta à igreja em Pérgamo. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor. 4ª citação, carta à igreja em Tiatira. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e lhe darei ainda a estrela da manhã. 5ª citação, carta à igreja em Sardes. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. 6ª citação, carta à igreja em Filadélfia. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. 7ª citação, carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de se sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o Pai no seu trono. Há uma recompensa para os vencedores. E no desfecho, eu podia só ler Apocalipse 21:7, que diz: o vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, ele será o meu filho. Mas eu quero ler o contexto, para que você entenda o que significa herdará essas coisas. Apocalipse 21, do verso 3 ao 8. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Esse é o momento da consumação da obra da redenção final. Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É uma única vez que eu leio esse texto, seja pessoalmente ou em público, por décadas, que isso não me emocione. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho.
Quando a corrida estiver pesada, lembre, o vencedor herdará. Quando a corrida estiver difícil, lembre, os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele é quem declara: eis que cedo venho, comigo está a minha recompensa. Foco no prêmio. O vencedor herdará essas coisas, eu serei o Deus dele, ele será meu filho. Mas eu não posso também deixar de ler a advertência do verso seguinte, o 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, todos aqueles que saíram da corrida, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E essa declaração também se qualifica dentro da afirmação: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tanto a promessa ao vencedor, como a punição aos que abandonaram a corrida. E que diante disso, a gente possa sair daqui com algo prático em mente, em relação a essa corrida da fé. Que você se lembre da importância do empenho, da necessidade de disciplina e da importância também, do quão vital é manter o foco no prêmio. Porque naquele dia, nós vamos poder dizer como Paulo em Gálatas 2:2, que decidimos, garantimos não correr ou não ter corrido em vão. E quando nós cruzarmos essa linha de chegada, cada fibra do nosso ser vai estar gritando: valeu a pena. Valeu a pena. Há muita coisa na eternidade em jogo. E às vezes pequenas distrações estão nos roubando de algo tão extraordinário. Que essa analogia de alguma forma possa ser um instrumento de Deus para despertar a mim e a você. Eu quero que você fique em pé para nós orarmos. Talvez você esteja vivendo um momento da corrida da fé de baixa performance. Eu não vim te apontar o dedo e nem jogar pedra em você. Eu quero ser aquele tipo de torcedor empolgado que às vezes você vê em momentos como esse. Vai, não desanima, você aguenta mais. Talvez você tenha tropeçado e caído. E a gente não está aqui para julgar você se você tropeçou e caiu. Mas a gente está aqui para te dizer: levante, volte à corrida, não desista. Pastor, tarde demais, eu já desisti, já estou sentado na sarjeta há um tempo. Nós estamos aqui para dizer: volta a correr, levanta. Os antigos diziam: sacode a poeira e bora correr. Porque o que nos aguarda é precioso demais. O que nos aguarda não justifica a falta de empenho, não justifica a ausência de disciplina. Nós precisamos ser movidos por esse foco da recompensa. Sabemos que Deus pode abençoar muito nossa vida nessa passagem terrena. Mas o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima, infelizes. Porque qualquer coisa que ele faça aqui ainda é uma recompensa, uma coroa perecível. Isso passa. O que realmente precisa nos empolgar é o que está do lado de lá, depois dessa linha de chegada. E não é apenas o sorriso do Senhor, é a recompensa de uma eternidade com Ele. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Por que repetir tanto isso? Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Ele quer que a gente tenha não apenas informação, isso já está na categoria ênfase. Corra para vencer, corra pelo prêmio. Eu quero orar com você. Alguns de vocês estão cansados na corrida. Pastor, nesse momento a performance está baixa porque o joelho está trôpego, as mãos estão desfalecendo. Nós vamos clamar para que Deus traga uma nitroglicerina espiritual, um santo turbo dentro de você. Pastor, eu estou perdendo o foco. Nós vamos orar para que isso seja avivado em você. Eu sinto muito forte no meu espírito que Deus não quer que a gente saia daqui só com informação. Ela já seria muito proveitosa. Mas a semana toda, orando por esse tempo, orando por cada culto, orando por cada reunião, por cada pessoa que tivesse no auditório, eu tinha uma certeza de que o Espírito Santo iria impartir, colocar algo dentro de nós. Eu quero que você ore com fé. Talvez seja a hora de avaliar como está o seu empenho. Talvez seja a hora de avaliar como está o seu nível de disciplina, se é que é algum.
E talvez seja a hora de avaliar se você está com o foco onde deveria estar. Mas que Deus nos ajude a dar a devida resposta a partir desse momento. Não deixe para um segundo depois desse momento de oração. Não deixe para depois da reunião. Vamos resolver isso aqui agora. Pai, nós clamamos céus abertos sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar e naqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão online. Nós oramos pelo sopro de vida do Espírito Santo. Nós oramos por esse santo e poderoso combustível sobrenatural para corrermos a corrida da fé, ó Deus, de modo como nunca fizemos. Oramos muito mais do que uma capacidade de autodeterminação para o empenho. Oramos que seja uma combinação, ó Deus, ao mesmo tempo, onde colocamos o melhor de nós, de reconhecimento que isso não é suficiente, de dependência do Senhor, ó Deus, de uma interação com a manifestação da Tua graça. Que possamos, como Paulo, dizer, é para isso que eu me empenho, eu me esforço o mais possível, sem excluir a declaração que vem na sequência, segundo o poder de Cristo que opera eficazmente em mim. E nós oramos nessa manhã, depois de despertar os nossos irmãos ao empenho e à dedicação, pela manifestação do poder de Cristo que opera eficazmente em nós, que sejamos revestidos com poder no homem interior, como Paulo orou aos Efésios. Pai, oramos por uma unção de encorajamento, se é que podemos criar esse rótulo. Oramos pela mão do Senhor, oramos por despertamento espiritual nessa manhã, e que cada um dos teus filhos e filhas volte à corrida e corra talvez como nunca antes. Pai, nós queremos te honrar, inclusive dando o melhor de nós nessa corrida, mas o que mais queremos é a satisfação do seu rosto, quando cruzarmos a linha de chegada, quando estivermos entre os vencedores, quando tivermos acesso à recompensa eterna, que isso não nos seja roubado, que nem esse mundo, nem o diabo, nem manobra de pessoa alguma consiga roubar de nós a consciência da recompensa que nos move. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Se você crê e concorde, diga amém. Você recebe essa palavra e diga: eu recebo em nome de Jesus.